Tiago capítulo 2, versículo 14, dando continuidade à nossa meditação diária, em nossa reunião de primícias, onde todos os dias nós temos dado a Deus a primeira hora do dia, em oração, em súplica, em louvor e meditando na palavra. Versículo 14 de Tiago 2: Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus e isto foi-lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Dando continuidade à nossa meditação em Tiago, e nós temos dito que um dos temas principais de Tiago é a fé na prática. No capítulo 2, esta revelação, ou esta verdade, ela chega ao seu ápice, talvez, nessa carta de Tiago. É no capítulo 2 que nós percebemos de maneira clara Tiago dizendo que a fé, se não tiver obras, ela é morta. Ela é uma fé falsa. Ela é uma fé meramente intelectual. Concordar com doutrinas, concordar com o que Jesus diz, não significa estar vivendo a verdadeira fé. O nosso irmão Tiago deixa isso muito claro. Ontem nós vimos que ele revela que a fé se revela por amor. Através do amor às pessoas, nós mostramos o nível e a veracidade da nossa fé em Cristo Jesus. A verdadeira fé em Cristo Jesus nos leva a amar as pessoas, amar os irmãos e amar até os que não nos amam, porque o amor é uma revelação da natureza de Deus em nós. Então não depende de quem está perto, mas depende de estarmos cheios do Espírito para conseguirmos amar e perdoar. A fé nos leva a amar. Mas aí, continuando o capítulo 2, lemos hoje, Tiago no versículo 14 diz: que proveito você terá se disser que tem fé e não tiver obras? Não é uma questão do que eu falo, não é uma questão apenas confessional. A fé, ela é prática. Nós não percebemos a fé na vida das pessoas, nem na nós, pelo que falamos ou cantamos. Nós percebemos pelo que nós fazemos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações diárias, que nós vamos percebendo a profundidade e a genuidade, a questão de ser genuína a nossa fé. Uma fé genuína, ela vai ser manifesta através de obras. E aí,
O nosso irmão Tiago nos dá 3 exemplos. Primeiro, ele diz que a fé me faz ajudar as pessoas necessitadas. Tem um irmão necessitado, e ele diz aqui de coisas básicas, alimento, vestes, e você olha e percebe, e você diz, vai com Deus, Deus te aqueça. Você até, a linguagem até religiosa, né? Abençoando a pessoa. Tiago diz que você está negando a sua fé. Você está se enganando. Quantas pessoas que falam e cantam algo tão bonito, mas na prática negam. Jesus fala, citando Isaías, que o povo de Israel louvava com os lábios, mas o coração estava longe. Jesus fala acerca dos fariseus, dizendo, façam tudo o que eles dizem, mas não imite as suas obras. Nós podemos estar caindo nesse erro. Nós que conhecemos a Bíblia, nós que estudamos a Bíblia, podemos nos tornar crentes teóricos, cristãos teóricos, mas na prática podemos estar negando a nossa fé. Fé não é o que você sente na hora do culto. Fé é o que você faz no seu dia a dia, o que você manifesta no dia a dia, na maneira de tratar a sua família, as pessoas, os necessitados. Fé me leva a ajudar as pessoas. A Bíblia chega a dizer em 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, eles estão negando a fé e são piores do que os incrédulos. Ou seja, o falar que tem fé ou cantar e não cuidar daqueles que estão perto com bom senso, amor, solidariedade, compaixão, nos faz negar a fé que a gente diz e que a gente canta. O Espírito Santo vai tratar isso com os seus filhos, nos levando a uma prática da fé mais profunda. E não é para julgarmos a outros, mas julgarmos a nós mesmos. Segundo lugar, além de a fé me levar a ajudar as pessoas, a fé transforma o meu caráter. Tiago mostra isso quando ele faz a pergunta muito séria no versículo 19. Você crê que Deus é um só? E você pode dizer, eu creio que Deus é um só, eu creio em Jesus. Mas aí o nosso irmão Tiago diz, você faz bem, porque até os demônios creem. E ele ainda diz, eles estremecem. Tiago está dizendo, o fato de concordar ou acreditar que existe só um Deus, que Jesus é o Filho de Deus, não te faz por isso estar andando na fé. Porque acreditar nisso até os demônios acreditam. Lembra quando foram expulsar um demônio lá em Atos? Pessoas que não conheciam a Jesus, os demônios disseram, nós sabemos quem é Jesus, e sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem são? Os filhos de um sacerdote, que tentaram expulsar demônio em Atos. E aqui Tiago está dizendo, a fé não é apenas concordar ou acreditar que Deus é um, ou que Jesus é o único Salvador. A fé transforma o nosso caráter. Por quê? Porque os demônios acreditam que Deus é um só, mas eles continuam sendo demônios, malignos, resistindo à obra de Deus, buscando resistir aos filhos de Deus. Ou seja, o fato de saber quem Deus é, não muda a natureza dos demônios. A verdadeira fé em Cristo, ela muda o nosso caráter, ela transforma a nossa vida, ela nos desperta a se santificar mais. A gente costuma dizer que uma fé que não muda o meu caráter é uma fé igual a dos demônios. Apenas acreditar em Deus, apenas acreditar em Jesus. A verdadeira fé me torna mais parecido com Jesus, porque a fé, ela é um relacionamento. Ela não é apenas concordar com um conjunto de doutrinas ou um conjunto de regras. Fé não é concordar com doutrinas ou participar de reuniões cristãs. Fé é um relacionamento diário com Jesus que me transforma, que me molda, que me inspira a me tornar parecido com Ele. E em terceiro e último lugar, Tiago diz que a verdadeira fé, ela me leva a obedecer.
Você quer saber o teu nível de fé? O teu nível de fé está no nível de obediência à palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus em tudo que nós praticamos. O que eu não pratico é porque eu não creio, é porque eu não tenho fé suficiente para praticar. Por isso, quando Jesus falou sobre perdoar 70 vezes 7, Pedro pediu a Jesus: aumenta-nos a fé. Olha que coisa interessante. Pedro não pediu para aumentar a fé para ele ver milagres, para ele curar enfermos, mas ele pede que Jesus aumente a fé para que ele pratique o perdão. E então, eu pratico o que eu creio. E eu não posso dizer que eu creio se eu não pratico. Fé é obediência. E aí, os dois exemplos que Tiago nos dá. Ele dá aí no capítulo 2. Ele diz que Abraão, ele não foi justificado só pela fé sem obras. O versículo 21, ele diz: Abraão foi justificado quando ofereceu o seu próprio filho Isaque. Deus pediu, Abraão obedeceu. Raabe também, lá em Jericó, ela acolheu os espias, ela acolheu os emissários de Deus. Ela foi alguém temente ao Deus de Israel, só pelo que ela ouviu falar acerca dele, dos milagres que ele fazia, ela acolheu, e isso foi uma manifestação de fé. Basta lermos Hebreus capítulo 11. Os homens e mulheres de fé, eles manifestaram fé na obediência. Eu creio no que eu obedeço. Precisamos pedir a Deus: aumenta-nos a fé para obedecer a tua palavra em todos os termos que ela manifesta. Concluindo o capítulo 2, o nosso irmão Lutero, da Reforma Protestante, ele tinha muita dificuldade com o livro de Tiago, porque Deus, através do movimento do Espírito Santo na Reforma Protestante, restaurou uma verdade muito importante na sua igreja, que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. A igreja, quando se afastou da palavra de Deus na história, ela começou a ensinar que você tinha que fazer obras para ser salvo. E o Espírito Santo abriu os olhos da igreja naquele tempo, mostrando que não, a salvação não é mérito, a salvação é graça, é pela fé em Cristo, é pelo sangue de Jesus. Porém, isso não nega as obras. Lutero, por ter tido a revelação tão profunda da graça de Deus, ele tinha algumas dificuldades com Tiago. Tiago não está dizendo que é fé ou obras, é fé e obras. O que Tiago está dizendo é que a verdadeira fé produz obras. As obras não nos tornam salvos, nós não somos salvos pelas obras, mas lá em Efésios também diz: nós somos salvos para as boas obras. Então, quem crê em Jesus fará boas obras por gratidão e por coerência com a palavra de Deus. Não para ganhar mérito, mas porque ele reconhece a graça e a bondade de Deus, ele vai querer compartilhar e ajudar os que estão perto dele. Então, a fé não é apenas uma confissão dos lábios, a fé é uma atitude, fruto de um relacionamento com Deus e com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, o que o irmão Tiago está nos dizendo é: quem crê realmente vai ajudar o próximo, vai ser transformado pelo relacionamento com Cristo e com a palavra dele, e vai obedecer. Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. A fé me faz fazer a vontade de Deus. Nós não podemos substituir a fé verdadeira, relacionamento, obediência, por uma fé apenas racional, de concordar intelectualmente com a Bíblia, ou emocional. Alguns dizem: eu sinto a fé. Fé não é sentimento, fé é um relacionamento que gera uma obediência, gerada pela palavra, que gera em nós convicções de quem Deus é e de o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Que a verdadeira fé possa crescer no coração de cada um dos discípulos de Jesus. Nesse tempo, antes da volta do Senhor Jesus, estejamos preparados, andando na verdadeira fé. Porque a Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem, porventura se achará fé na terra? Essa é a pergunta. Será que as pessoas hoje não querem saber nada de Deus?
Não, até a querem, até dizem, até cantam. Mas a verdadeira fé é uma fé que me santifica e glorifica o nome de Jesus em todas as minhas ações. Tudo o que fizerdes, seja em palavras ou ações, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus nos abençoe nessa manhã. Amém.